Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao nosso curso preparatório para o concurso de soldado e oficial da Polícia Militar da Bahia. Lembrando que essas nossas videoaulas são complementares às aulas ocorridas presencialmente no curso. Antes de qualquer coisa, minhas apresentações: eu sou o professor Telmo Lima, pós-graduado em Direito Penal e em Direito Processual Penal, e a aula de hoje será sobre princípios do direito penal. Mas afinal de contas, o que são princípios? Não existe uma definição precisa, um único conceito para a palavra princípios, inclusive no âmbito jurídico. Então nós temos várias concepções da palavra princípios. A primeira concepção é o princípio sendo um valor. Valor, senhores, é tudo que a sociedade acha importante. Lá no artigo 1º da Constituição, no inciso 3º, vai falar sobre a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana como princípio do artigo 1º da Constituição, essa dignidade aí está sendo colocada como um valor, algo importante, algo a ser, desculpando a redundância, algo a ser valorizado, a ser preservado, a ser protegido. Ora, a palavra princípio está indicando prescrições éticas, comportamentos a serem seguidos. E o exemplo está lá no artigo 37 da Constituição, quando fala sobre o princípio da moralidade. Então, moralidade é uma diretriz ética, é um caminho, é um limite de conduta a ser seguido. Ora, princípios está se referindo a programações sociais. Então, algo que a sociedade deseja para o futuro. Lá no artigo 3º da Constituição Federal, ele vai falar sobre o princípio de promover o bem-estar de todos. Então, isso é uma norma programática, é algo para o futuro. A palavra princípio também pode ter um sentido de integração normativa. O que quer dizer isto? Um princípio pode ser utilizado quando a lei for omissa, quando a lei tiver alguma lacuna. Então o princípio é convocado para completar as eventuais lacunas da lei. Lá no artigo 4º, por exemplo, da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele vai dizer que quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Igualmente, a palavra princípio pode estar sendo utilizada como um instrumento hermenêutico, hermenêutica aí no sentido de interpretação. Então eu posso colocar um princípio como uma fonte de interpretação da lei. Para melhor interpretar a lei, eu a observo de acordo com o princípio, à luz de algum princípio. Nesse sentido aí de hermenêutica, a mãe que fura a orelha da filha para colocar um brinco, ela comete o fato típico do artigo 129 do Código Penal. Mas quando eu lanço um princípio para irradiar a interpretação da lei, eu percebo que eu não posso criminalizar essa conduta. Então, o princípio aí vai ser utilizado para clarear a interpretação da lei, para facilitar a interpretação da lei. Finalmente, um princípio pode ser entendido como efetivamente uma norma. Uma norma é uma ordem de conduta, uma obrigação de fazer ou de não fazer. Um princípio pode sim ser reconhecido como uma verdadeira norma jurídica, com capacidade inclusive de impedir a eficácia de determinadas leis. A razoabilidade, por exemplo, é uma norma. Então vamos à definição de princípios penais. Os princípios penais são, portanto, o conjunto de concepções jurídicas responsáveis por demarcar o âmbito de aplicação do direito penal. Essa é uma definição do professor Luiz Flávio Gomes. Então, ora o princípio está aumentando o alcance do direito penal, ora o princípio está reduzindo o alcance do direito penal. Ou ampliando ou reduzindo, na verdade o que o princípio está fazendo é delimitando o conteúdo de aplicação do direito penal. Não existe hierarquia entre princípios.
Como, via de regra, existe hierarquia entre leis. Os princípios não estão hierarquizados, mas há que se reconhecer um princípio sobre o qual os outros princípios gravitam, sobre o qual os outros princípios se fundam, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, que nós podemos sim reconhecê-lo como um super princípio, princípio através do qual todos os demais vão gravitar. Ele vai funcionar como um centro, um núcleo dos princípios penais. Vamos então começar ao estudo dos princípios, começando pelo princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Segundo este princípio, o direito penal não serve para proteger a moral, uma ideologia, uma religião ou um governo. O direito penal existe exclusivamente para proteger bens jurídicos. Bens são todas as coisas que a sociedade entende por importante. Nem todas elas entram na seara jurídica a serem protegidos pelo direito. Pois bem, o direito penal só vai proteger bens jurídicos. Exemplo, a vida é um bem jurídico, a liberdade, a honra, o meio ambiente, o patrimônio. Princípio da intervenção mínima. O direito penal não deve agir em demasia na vida do indivíduo. Somente pode ser utilizado se tiver extrema necessidade social e for o único capaz de proteger o bem jurídico satisfatoriamente. Senhores, através deste princípio, fica vedada a vulgarização do direito penal, com prejuízo para todos. Se todos os bens jurídicos tiverem que ser protegidos pelo direito penal, acabamos por reduzir a importância dos outros ramos do direito e acabamos por banalizar o direito penal. Por exemplo, a todo momento se requisita novos crimes para resolver problemas que outros ramos do direito podem resolver. Enfim, o direito penal deve intervir minimamente possível na vida da sociedade e do indivíduo. Princípio da materialização do fato. Segundo esse princípio, ninguém pode ser punido pelo que pensa, mas apenas pelo que realiza. As pessoas devem ser punidas pelo que fazem e não pelo que são. E aí você tem a dicotomia entre o direito penal do autor, onde as pessoas são punidas pelo que são, por suas características pessoais, por sua personalidade, por suas crenças, e o direito penal do fato, onde a pessoa responde efetivamente pelo que ela faz. Segundo o direito penal do autor, o judeu é punido por ser judeu, a prostituta é punida por ser prostituta, o herege é punido por ser herege, a bruxa é punida por ser bruxa. Então, são punidos pelo que as pessoas são punidas pelo que são e não pelo que fazem. No atual ordenamento brasileiro, vigora o princípio da materialização do fato, onde as pessoas são punidas não pelo que são, mas apenas pelo que fazem. Princípio da exteriorização do fato, sinônimo de princípio da materialização do fato, que nós acabamos de analisar. Mais um princípio extremamente importante para o direito penal é o princípio da legalidade. Segundo ele, todo comportamento criminoso precisa estar previsto em lei. Todo crime tem que ter previsão legal. Através desse princípio, evita-se que o juiz, que o promotor, que o delegado, que o policial crie crimes. Não invente da sua própria cabeça que aquele comportamento é lícito ou ilícito. Quem vai dizer isto é a lei. Mas não qualquer lei, a lei elaborada regularmente pelo parlamento. Este princípio da legalidade possui dois fundamentos constitucionais. O princípio da legalidade constitucional, segundo a qual ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, e esse princípio aí está utilizando a lei no sentido amplo, permite aí que você cumpra atos normativos diversos de lei. Então, por exemplo, nós cumprimos atos normativos do CONTRAN sobre trânsito, nós cumprimos atos normativos do CONAMA sobre meio ambiente, cumpre-se atos normativos de agências reguladoras, ANP, Anvisa, Anatel.
Então, o princípio da legalidade constitucional permite que obedeçamos outros tipos de atos normativos que não sejam exatamente a lei emitida pelo Congresso. Há também o princípio da reserva legal constitucional. Segundo esse princípio, exige-se que aquela matéria, somente lei elaborada pelo Congresso, possa descrever a conduta obrigatória ou proibida. O princípio da legalidade penal, além do fundamento constitucional, como nós acabamos de ver, possui também mais alguns desdobramentos. Quais são eles? O primeiro é o princípio da legalidade criminal, segundo a qual não há crime sem lei. O princípio da legalidade da pena, segundo a qual não há pena sem lei. Toda pena deverá ter previsão na lei. Princípio da legalidade jurisdicional, segundo a qual não há um processo sem lei. E o princípio da legalidade execucional, segundo a qual a execução da pena deve também estar prevista em lei. Vamos então, senhores, ao princípio da taxatividade. Segundo esse princípio, o crime não pode ser descrito de forma vaga, aberta, lacunosa, com termos obscuros, contraditórios ou ambíguos. O texto da lei deve ser de facílima interpretação. Essa clareza do texto é o que vai evitar que a decisão sobre se determinada conduta é crime ou não é, fique apenas a cargo do juiz. Não pode ser assim. A sociedade que tem que decidir o que é crime e o que não é, e não o juiz. Permitindo-se um texto obscuro, um texto ambíguo, lançamos na mão do juiz decidir o que é crime e o que não é. Princípio do estado de inocência. Segundo esse princípio, ninguém pode ser considerado culpado até que a sentença que o condenou não caiba mais recurso. Na Constituição Federal, ele vai falar diferente. Ele vai dizer: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. No caso, eu coloquei de uma maneira mais simplificada para que você entenda. O que significa trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Significa que da sentença que condenou o réu não cabe mais recurso. Portanto, enquanto não transitar em julgado, presume-se que o réu é inocente e não se começa a executar a pena. Princípio da presunção de inocência é sinônimo do princípio do estado de inocência. Princípio da não culpabilidade, que é sinônimo do princípio da presunção de inocência. Então, alguns doutrinadores utilizam princípio da não culpabilidade, outros utilizam princípio da presunção de inocência, outros utilizam o princípio do estado de inocência. São todos sinônimos, obviamente com algumas diferenças doutrinárias, algumas críticas recíprocas de nomenclatura, mas no final das contas trata-se do mesmo princípio retirado do mesmo ponto da Constituição. Princípio da ofensividade. Segundo esse princípio, todo crime deve afetar algum bem jurídico protegido pela norma penal. Ora, se não há algo a ser protegido, não há por que existir a tutela penal. Não pode haver crime sem uma lesão ou um perigo de lesão a bem jurídico. A norma penal é finalista. Quando é criada uma conduta, uma obrigação de fazer ou não fazer, por trás há o risco de ofensa a determinado bem. Princípio da lesividade é sinônimo do princípio da ofensividade. Princípio da culpabilidade. Segundo esse princípio, ninguém pode ser punido penalmente se não for culpável. A palavra culpabilidade aqui não está no sentido da conduta culposa que estudamos lá no fato típico. A conduta culposa, não sei se vocês vão lembrar, é quando a gente deu causa ao resultado por imperícia, imprudência ou negligência. Aqui não. Aqui o sentido da palavra culpabilidade aparece como pressuposto para a aplicação da pena. Então, ninguém será punido se os pressupostos para a aplicação da pena não estiverem presentes. Quais são esses pressupostos? 3. O agente precisa ser imputável.
ele precisa, no momento em que praticou a conduta, ter tido uma potencial consciência da licitude, do que fazia, do que estava fazendo. E por último, a exigibilidade da conduta diversa, ou seja, ele tinha uma segunda opção, poderia agir de outro modo, mas optou por cometer o crime. Então, ninguém pode ser punido se não estiverem presentes esses 3 elementos aí, que nós chamamos de elementos da culpabilidade. Isso é estudado lá na teoria do crime. Princípio da responsabilidade pessoal. Segundo esse princípio, cada pessoa responde pelas próprias condutas, não se responde penalmente pelo crime de outrem. Portanto, não existe uma responsabilidade coletiva ou uma responsabilidade familiar. O irmão não responde pelo crime do irmão, o pai não responde pelo crime do filho, o avô não responde pelo crime do neto. Cada pessoa responde por suas próprias condutas. Princípio da responsabilidade pessoal. Princípio da personalidade da pena. Esse princípio é sinônimo do princípio da responsabilidade pessoal que nós acabamos de estudar. Princípio da pessoalidade, também esse princípio é sinônimo do princípio da responsabilidade pessoal que nós já estudamos. Princípio da intranscendência da pena, também mais um princípio sinônimo do princípio da responsabilidade pessoal. Princípio da responsabilidade subjetiva. Segundo esse princípio, o autor do crime somente será responsabilizado se tiver agido com dolo ou culpa. Então, senhores, alguém somente sofrerá pena se na conduta dele for verificado ou dolo ou culpa. Uma pessoa ser responsabilizada por uma conduta onde não foi diagnosticado dolo ou culpa, estamos diante de uma responsabilidade penal objetiva. E isso não se admite. A exigência é a responsabilidade penal subjetiva. Sem dolo, sem culpa, não há fato típico. Sem fato típico, não há crime. Princípio da igualdade. A lei não pode comportar distinções entre pessoas. A lei deve ser genérica, deve ser impessoal. Esse princípio tem 2 desdobramentos. O princípio da igualdade na lei. E a igualdade na lei quer dizer que o legislador deve produzir leis que não criem prioridades entre uma pessoa e outra, que não criem distinções, privilégios entre pessoas. E o princípio da igualdade perante a lei. Esse princípio é dirigido ao aplicador da lei, é dirigido ao juiz, ao promotor, ao delegado, ao poder executivo, inclusive. Quando a lei for ser aplicada, ela deve ser aplicada em igualdade para todos. Princípio da legalidade da pena. Um desdobramento do princípio da legalidade que nós acabamos de estudar, mas vamos dar uma aprofundada. Segundo esse princípio, não existe pena sem previsão legal. Toda pena deve estar descrita em lei. Trago para os senhores um exemplo das penas possíveis no Brasil, entre outras, obviamente. E essa lista está na Constituição Federal, no artigo 5º. Segundo a Constituição, as penas possíveis no Brasil são a privação ou a restrição da liberdade, a perda de bens, a multa, a prestação social alternativa e a suspensão ou interdição de direitos. Ainda sobre o princípio da legalidade da pena, a nossa Constituição Federal também descreve algumas penas que são proibidas. Exemplo, a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, a pena de caráter perpétuo, as penas perpétuas também são inconstitucionais, a pena de trabalhos forçados, a pena de banimento e as penas cruéis são penas proibidas no Brasil. Princípio da proibição da pena indigna. Nenhuma pena pode ser ofensiva à dignidade humana. Senhores, por mais inadaptado socialmente seja o criminoso, ele é uma pessoa humana e deve assim ser reconhecido. Não se esqueça, pela mesma porta que passa o não reconhecimento da dignidade ao culpado, passa o não reconhecimento da dignidade ao inocente.
Não se sabe exatamente, não se tem certeza, senão após o trânsito em julgado de quem é culpado e quem é inocente. Logo, a porta da violação da dignidade deve ficar sempre fechada. O juiz não pode, nas penas alternativas, por exemplo, e aí o direito penal prevê outras penas substitutivas, o juiz não pode, durante as penas alternativas, aplicar penas degradantes, desumanas, vexatórias. Por outro lado, o preso, durante a execução penal, lá no presídio, não pode ser submetido a condições indignas. A pena deve ser aplicada de modo a serem respeitados todos os direitos humanos do preso, não atingidos pela sanção penal prescrita. O castigo é uma das finalidades da pena, não é a única. O que o preso perdeu foi a sua liberdade, não perdeu outros direitos. Devem, portanto, assim ser respeitados a integridade física, a integridade moral, a integridade psíquica. Deve ser respeitado o direito à saúde, a separação de presos, o direito ao tratamento diferenciado para gestantes. Deve ser assegurado a assistência da família, do advogado, a assistência religiosa, o direito à ressocialização, a remissão pelo trabalho, entre outros direitos que não são atingidos pela pena. Princípio da razoabilidade. Segundo esse princípio, a pena não pode ser abusiva. Ela não pode ser excessiva. O jus puniendi precisa de limites. A pena precisa ser adequada, ou seja, capaz de atingir seus objetivos. A pena precisa ser necessária, ou seja, indispensável para atingir os objetivos. E a pena precisa ser equilibrada. Deve-se achar uma ponderação entre a pena e o fim por ela almejado. A pena não pode ser excessiva para não gerar no apenado uma sensação de ter um crédito com a sociedade. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é sinônimo do princípio da razoabilidade que nós estudamos. Princípio da proibição do excesso. Sinônimo do princípio da razoabilidade, princípio da necessidade concreta da pena. Toda pena desnecessária é inconstitucional. Após verificar a culpabilidade do agente, o juiz precisa verificar se a pena se faz necessária. Em determinadas situações concretas, senhores, a pena se torna desnecessária. São os casos do perdão judicial para os crimes de homicídio culposo e para os crimes de lesão corporal culposa. É a aplicação, por exemplo, do princípio da bagatela imprópria e a substituição da pena de lesões corporais simples por multa. Princípio da individualização da pena. Toda pessoa, diante dos órgãos de persecução penal, deve ser apreciada de forma singular, segundo a sua individualidade, segundo suas características pessoais. Esse princípio tem 3 desdobramentos. No momento da criação da lei, o legislador pode sim tentar localizar situações especiais de pessoas em condições especiais e criar leis especiais para isso. Por exemplo, o crime de infanticídio não tem a mesma pena do crime de homicídio, porque percebido que a mãe, durante estado puerperal, tem características peculiares. No momento da sentença, o juiz, então, segundo o artigo 59, deve observar as peculiaridades de cada réu. E no momento da execução, segundo o artigo 5º da Lei de Execuções Penais, determina que os condenados devem ser classificados segundo seus antecedentes, segundo sua personalidade, para individualizar a execução da pena. Princípio da suficiência da pena alternativa. As penas alternativas, senhores, estão no artigo 43 do Código Penal. São menos onerosas tanto ao Estado quanto ao agente. Se o juiz percebe que a pena alternativa é suficiente para os objetivos da sanção penal, então deve sim aplicá-la. As penas alternativas substituem as penas privativas de liberdade. Então, ao invés de manter o cara preso, o juiz substitui por uma outra medida. Por exemplo, uma prestação pecuniária, perder bens, limitação de final de semana,
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de algum direito que ele tem ou limitação de fim de semana. O fato é que, se o juiz perceber que a pena alternativa é suficiente para os objetivos da sanção penal, o juiz deve priorizar a aplicação da medida alternativa ao invés da pena restritiva de liberdade, muito mais agressiva ao cidadão. Princípios relativos à lei penal no tempo. Por exemplo, princípio da anterioridade, princípio da retroatividade, princípio da irretroatividade, o tempo do crime. Todos esses desdobramentos dos princípios relativos à lei penal no tempo são analisados em um outro vídeo que eu já produzi e que está disponível para vocês. Princípios relativos à lei penal no espaço. Desdobramentos desse princípio, tais como o princípio da territorialidade, o princípio da extraterritorialidade, o princípio da intraterritorialidade e os estudos sobre o lugar do crime. Esses 4 desdobramentos também são analisados num vídeo específico que eu fiz e que depois eu vou passar para os senhores. Princípio da fragmentariedade. O direito penal não protege todos os bens jurídicos, somente os mais relevantes. Mesmo dentre os mais relevantes, ele não protege contra todas as eventuais ofensas a ele dirigidas, apenas os mais intoleráveis. Ou seja, senhores, o direito penal não protege todos os bens. E mesmo dos bens que ele protege, não protege todas as ofensas dirigidas a estes bens. Vamos ao exemplo? Quando um plano de saúde não autoriza determinado procedimento a um paciente internado, ele está ali colocando em risco a vida do paciente. Mas isso não é protegido, esse fenômeno não é protegido pelo direito penal, é protegido pelo direito do consumidor, pelo direito civil. Então observe que a vida está em perigo, que o bem jurídico vida está durante as discussões, mas o direito penal não é convocado a resolver esta demanda. Princípio do ne bis in idem. Segundo esse princípio, não se permite a dupla punição pelo mesmo fato. Ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato. Então, se você matou uma pessoa, se você lesionou uma pessoa, se você furtou uma pessoa, apenas uma punição por este fato. Não se admite 2 punições pelo mesmo fato. Princípio da alteridade. Segundo esse princípio, ninguém pode ser punido por causar mal a si próprio. Só é crime o que você pratica contra o outro. Não é crime o que você pratica a si próprio. Por isso que suicídio não é crime, que a autolesão não é crime, que usar drogas não é crime. Princípio da insignificância. O direito penal não deve se envolver com fatos de baixa lesão a bem jurídico. Esse princípio ele é verificável apenas no caso concreto. Então, quando acontecer um fato supostamente criminoso, é que nós vamos observar para verificar se de fato aquela conduta, aquela ocorrência tem relevância penal ou não. O princípio da insignificância, portanto, tem alguns requisitos que serão analisados no caso concreto. O primeiro requisito é a mínima ofensividade da conduta. Então, aquele comportamento do agente tem uma ofensividade muito baixa, muito inexpressiva. Nenhuma periculosidade social da ação, ou seja, a sociedade como um todo não foi exposta a um perigo efetivo, concreto, real. Terceiro ponto, reduzido grau de reprovabilidade social da ação. A sociedade, ao observar aquela conduta, não tem uma reprovação de alta intensidade. Não era recomendável fazer o que o agente fez, mas também não provoca tamanha repulsa social. Finalmente, inexpressividade da lesão jurídica em relação à vítima. Aí tem que ser analisado a vítima. Uma vítima banco ou uma vítima grande rede de supermercado é uma situação. E uma vítima trabalhador rural no interior é outra completamente diferente. Princípio da bagatela.
o princípio da bagatela é sinônimo do princípio da insignificância. Lembrando que o professor Luiz Flávio Gomes, ele desenvolve a teoria da bagatela própria, que aí sim é sinônimo do princípio da insignificância, e a bagatela imprópria. Segundo o professor Luiz Flávio, às vezes o constrangimento do processo penal, o fato de ter sido preso, o fato de ter ficado na delegacia durante 1 semana, 15 dias, 3 meses, o fato de ter comparecido perante o juiz, o constrangimento familiar, por si só já provocou uma penalização suficiente. Portanto, deve aí o sujeito ser absolvido, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta e encerrado o processo penal. Princípio da adequação social. A evolução social costuma modificar a valoração de alguns comportamentos, tornando um fato que antes era repugnante em um fato inofensivo. A sociedade avança, ela muda. Existem condutas que são formalmente típicas, mas são socialmente aceitas. Se a conduta não afrontar um sentimento social de justiça, não pode ser criminalizada. Vou dar alguns exemplos. Furar a orelha da criancinha para colocar um brinco. A mãe acabou de cometer o fato típico de lesão corporal, mas o direito penal não vai incidir sobre esta ocorrência porque a sociedade não tem um sentimento social de injustiça sobre esse tipo de conduta. Outro exemplo, arrancar dentes para fins estéticos. Arrancar o dente de uma pessoa é lesão corporal, mas isso não afeta o sentimento social de justiça. Princípio da subsidiariedade. Segundo esse princípio, o direito penal somente deve atuar quando outros ramos do sistema jurídico se mostrarem insuficientes para a prevenção e reprovação do fato. Então, o direito penal é a última opção, a chamada última ratio do sistema jurídico normativo. Vamos a exemplo? O direito do consumidor, por exemplo, é capaz de prevenir e punir o fato de alguém vender um celular que tem baixa qualidade, que quebra nos primeiros meses de uso. Se o direito do consumidor consegue resolver esse tipo de conflito social, não há por que convocar a tutela penal para esse tipo de situação. Princípio da confiança. Trata-se mais de um princípio diretriz do que propriamente um princípio norma. Segundo esse princípio, todos esperam uns dos outros comportamentos responsáveis, almejando evitar danos a bens jurídicos. Então, vivendo em sociedade, senhores, presume-se que ao viver em sociedade, cada um respeite a integridade física, a vida, a saúde uns dos outros. Essa expectativa que eu tenho de que você se comporte de maneira a preservar minha vida é o princípio da confiança. Por exemplo, quando eu vou atravessar uma rua e eu vejo um carro ao longe, eu espero que esse carro esteja a mais ou menos 60 km por hora. Se você está a 200 km por hora dirigindo nas vias públicas, você está violando a expectativa que eu depositei em você de respeitar a minha integridade física, a minha vida. Esse princípio também é aplicável nos crimes comissivos por omissão, sejam dolosos ou culposos, que são estudados lá na teoria do fato típico. Atenção, senhores, e muito cuidado. É possível que um princípio esteja extremamente ligado a outro. Por exemplo, o princípio da desnecessidade da pena com o princípio da humanidade. São dois princípios ligados. É possível também que um princípio absorva outro. Exemplo, a fragmentariedade absorve a subsidiariedade. É possível que um princípio seja sinônimo de outro. Exemplo, a bagatela própria é sinônimo de insignificância. É possível também que um princípio seja desdobramento de outro. O princípio, por exemplo, da legalidade constitucional desdobra-se no princípio da legalidade penal. É possível também que dois princípios sejam aplicados concomitantemente, cumulativamente,
Nenhum problema. Exemplo, o princípio da desnecessidade da pena com o princípio da adequação social, os dois ao mesmo tempo. E, finalmente, é possível que dois princípios entrem em rota de colisão. O exemplo é o princípio da igualdade com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque existia uma delegacia da mulher. Nesse caso, o princípio da igualdade entra em colisão com o princípio da dignidade da pessoa humana mulher. Nesse caso, numa ponderação de interesses, eu faço sobressair o princípio da dignidade da pessoa humana e reduzo a capacidade de incidência do princípio da igualdade. Outro ponto importante para chamar a atenção dos senhores é que existem vários outros princípios inerentes ao direito penal espalhados pelas várias áreas de estudo do direito penal. Mas como suas aplicações são muito pontuais, não vale a pena estudá-los nesta visão panorâmica que estamos fazendo nesse momento. Mas existe sim outros princípios. Agora, vou lançar algumas perguntas para que os senhores que quiserem um desafio maior, um aprofundamento maior nesse assunto de princípios do direito penal, possam então fazer seus estudos. Primeira pergunta: as normas penais em branco violam o princípio da taxatividade? 2. Pode o Supremo Tribunal Federal descriminalizar o uso de maconha com base em algum princípio? Pergunta 3. É crime dirigir embriagado, mesmo que respeitando todas as regras de trânsito em face do princípio da ofensividade? Se o agente bebe vodka voluntariamente até perder a consciência, considerando que não se pode falar em dolo ou culpa sem consciência, é possível responsabilizar o agente penalmente se cometeu o crime durante o período da embriaguez completa, sem violar o princípio da responsabilidade subjetiva? É crime portar arma de fogo descarregada diante do princípio da ofensividade? A responsabilização penal da pessoa jurídica nos crimes ambientais viola o princípio da responsabilidade pessoal, mesmo diante da teoria da dupla imputação? A qualificadora do crime de rixa não viola o princípio da responsabilidade subjetiva? O crime de feminicídio viola o princípio da igualdade? Viola o princípio da igualdade a exigência da idade mínima de 25 anos para aquisição de arma de fogo? Quais os incisos do artigo 5º da Constituição Federal falam sobre matéria penal? Os presídios atuais no Brasil violam o princípio da humanidade da pena? O beijo lascivo, ser reconhecido como estupro, viola o princípio da razoabilidade da pena? A exigência que os herdeiros, com as forças da herança, indenizem os danos causados pelo criminoso falecido, viola o princípio da intranscendência da pena? O crime de tortura, que pune o agente com a perda do cargo, a suspensão do direito de ocupar função pública e com a prisão, viola o princípio do ne bis in idem? Qual a diferença entre normas princípio e normas regra? É possível o retorno da pena de morte no Brasil? É possível a redução da maioridade penal? É possível, no Brasil, forçar o preso a trabalhar sem violar princípios penais? Atendendo ao princípio da individualização da pena, pode o juiz aplicar pena abaixo do mínimo legal? Finalmente, senhores, algumas recomendações de leitura para aqueles que querem se aprofundar no assunto. O primeiro livro é o Manual de Direito Penal, de Guilherme de Souza Nutti. O segundo livro, Princípios Constitucionais Penais, de Luiz Flávio Gomes. E o livro Direito Penal Esquematizado, de Kleber Masson. Temos ainda mais 2 livros a serem indicados, que é o livro Teoria dos Princípios, de Humberto Ávila, e o livro Direito Penal, volume 1, e não volume 2, como está aí, do professor Damásio de Jesus. Qualquer dúvida poderá ser sanada através do famoso WhatsApp. Um grande abraço a todos, bons estudos. Temos um canal no YouTube, onde periodicamente inserimos vídeos sobre direito penal, direito constitucional, direito administrativo e direitos humanos, onde vocês poderão também estar assistindo e tirando as dúvidas.
Um grande abraço e a gente se vê na próxima videoaula.